Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje no ManaCast, o podcast de psicologia que você entende. E recebemos hoje como convidada Helena Medeiros, para falar sobre maternidade atípica. Então vamos lá, Medeiros. Então vamos lá, Helena. Eu queria que você começasse se apresentando um pouco para o pessoal lá de casa, ouvir, entender quem é Helena que está aqui hoje. E essa mãe atípica que está aqui hoje. Obrigada, Elis, pelo convite. Bacana estar participando desse primeiro podcast aqui da Humana, um assunto tão importante, né? E muitas vezes passa despercebido, porque realmente não tem uma noção do que é a maternidade atípica, ter um filho com autismo hoje, né? Então, é muito importante e muito obrigada pelo convite. Sou professora de dança, arte educadora, arte terapeuta e mãe do Nicolai, que é autista, tem 7 anos, e da Ela, uma bebezinha de 2 anos também. E é isso. Muito bem. Esse primeiro episódio do HumanaCast está sendo gravado, até porque é uma iniciativa da Humana Psicologia Clínica e Avaliação. E nós procuramos trazer aqui informações para o público de uma forma bem simples. Então, falar de autismo, necessariamente fala de crianças atípicas e, consequentemente, de mães, pais, familiares atípicos, Você poderia falar um pouquinho melhor sobre o que configura essa atipicidade, o que faz de você ser uma mãe diferente das outras mães? Sim. Uma criança atípica é uma criança que se desenvolve de uma maneira diferente, No caso do autismo, que é o meu caso, o caso do meu filho, você observa no comportamento, nas atitudes e no desenvolvimento diferenciações. Então, coisas que para uma criança que não tem autismo são mais fáceis de serem aprendidas, dentro do autismo você tem maiores dificuldades, Vou dar um exemplo cotidiano, nem por isso bobo, As atividades de vida diária, Então, atividades cotidianas como tomar um banho, trocar de roupa e aí fazer uma outra tarefa cotidiana. Para uma criança que não tem o autismo ou outro transtorno ou deficiência, ele vai por imitação, por observar a rotina dos outros familiares, ele vai entender e vai absorver esse ritual e vai normalizar. Então ele sabe que é a hora de tomar banho, depois ele vai trocar de roupa, ele não vai sair do quarto sem roupa, ele vai entender que isso aí faz parte do ritual e vai seguir com a rotina. No meu caso, o Nicolai está com 7 anos e ele ainda não entendeu de forma a ritualizar e normalizar esse processo. Então ele vai estar com 7 anos, vai fazer 8 agora esse ano, e eu ainda tenho que colocar na rotina visual. A gente pode depois falar sobre a importância dessa rotina visual. Colocar Nicolai, você chegou da escola, e aí depois você vai lanchar, tomar banho, depois vai fazer o quê? E aí você reforça com ele, falando, trocar de roupa. Não pode ficar pelado, ele não entende que não pode ficar nu, Ele não entende as consequências sociais de ficar nu, E é um desafio em casa, na escola, onde ele está. E por questões sensoriais, se eu misturar muita coisa, você me ajuda aqui a separar, eu vou falando, vou puxando. Se ele molhar a roupa ou não enxugar direito, ele não veste a blusa. E aí isso vai influenciar em toda uma questão social. Se em casa a gente consegue tolerar isso, na escola, por exemplo, a gente não consegue tolerar a criança sem blusa, sem short, enfim. E ainda é um desafio, ele ainda não ritualizou tomar banho, secar, trocar de roupa e seguir com a vida. Então, Helena, porque isso tudo tem a ver, naturalmente, com alguns critérios para o diagnóstico de autismo, Sim. Que hoje a gente fala em transtorno do espectro autista. Isso. Então existe uma variedade enorme. Você não encontra, assim como não temos duas pessoas iguais, em termos de comportamentos, em termos de compreensão do mundo, entre os autistas nesse aspecto não é diferente. Cada um é um universo único. Isso. E ele tem então essa dificuldade de compreensão e de respeito a regras sociais, Isso. Apesar dele ser sociável e buscar os pares, buscar o contato com outras pessoas, e também varia de criança para criança, de autista para autista, como você disse, cada indivíduo é único, na sua singularidade, mas de fato ele ainda
e aí estamos falando do Nicolai especificamente, né? Ele ainda não compreende algumas regras sociais e isso impede ele de brincar com fluidez, com mais tranquilidade com crianças da mesma idade. Isso atrapalha e prejudica nesse relacionamento, porque ele não sabe a hora dele, de jogar a vez dele. Então, demorou um tempo para ele, por exemplo, brincar no escorregador, esperar a vez dele. Ele atropelava, entre aspas, né, as outras crianças, porque ele não entendia que é um de cada vez. Aí tem mais de um ano que eu tô, um de cada vez, uma coisa de cada vez, né? Então, são desafios atípicos que, se não fosse essa questão do transtorno, certamente teria um pouco mais de facilidade de entender essas regras. E a gente percebe que você se coloca muito nesse processo com seu filho, né? Se coloca muito nessa tentativa de ajustamento social, vamos dizer assim. Tem sido um trabalho bastante difícil ou você considera que isso faz parte da maternagem, faz parte do ser mãe? Olha, eu acho que toda mãe carrega um potencial, mãe e pai, né? Carrega um potencial de ser um educador ali no seu núcleo, né? Com seus filhos. Mas dentro do espectro autista, eu considero muito desafiador, mesmo sendo educadora, né? Sou professora de formação, eu considero um desafio ainda, porque em algumas coisas ele demonstra um raciocínio excelente, habilidades artísticas, outras, uma habilidade de compreender e observar as coisas com detalhes. Em outras coisas que a gente acha que ele vai fluir, como esse exemplo que eu dei de trocar de roupa e tudo, mas que por uma série de motivos dentro do espectro ele tem muita dificuldade de absorver e de seguir nessa normalidade. Então a gente desmistifica isso, né, acolhe, mas é um desafio constante e o que exige de nós, assim, um esforço de se informar cada vez mais sobre o autismo, conhecer melhor o seu filho, estar de perto com ele, acompanhar, e aí, se puder, fazer cursos, como na pandemia eu vi a necessidade disso, e é bacana lembrar esse período, que acho que foi um desafio para todas as famílias, mas especialmente as famílias com crianças especiais, né? De ficar dentro de casa, isolado, com uma criança que já tem tendência a isolamento normalmente, né? Então, foi na época que eu busquei fazer cursos para entender melhor o que era esse autismo e como eu poderia ensinar o meu filho a se desenvolver, já que ele iria ficar um bom tempo sem ir para a escola. Né? Uhum. E você falou de uma coisa bem interessante com relação especificamente ao Nicolai, né, que ele buscar o contato com outras crianças, com outros adultos, inclusive, e ao contrário da maioria, eu acredito, das pessoas que estão no espectro autista, que procuram realmente se isolar, que vivem um mundo próprio, né? Como é que você vê isso de uma forma geral? Como é que a família recebeu o diagnóstico? Como é que a família recebe as suas necessidades também, como mãe, como mulher, dentro do seio familiar, tendo que lidar com uma criança que tem algumas peculiaridades? Sim, várias, né? No caso, pouco antes de conseguirmos o diagnóstico, o laudo mesmo de autismo, nível 1 e 2, como está no laudo hoje, eu já admitia essa hipótese, porque eu já estava buscando informações a respeito. Nesse contexto, só para a galera entender, né? O Nicolai já vinha enfrentando outros desafios na saúde, né? Foi uma criança que enfrentou uma desnutrição severa, sintomas de gastrointestinais muito fortes desde os 3 meses de idade. Né? A gente vai resumir porque a novela é longa, podemos depois fazer só uma minissérie só sobre isso. Depois você volta, né? A gente volta aqui para compartilhar. Mas, em resumo, ele teve desafios muito grandes na saúde, né? Antes desse diagnóstico. E aí, depois que superamos a barreira da desnutrição, e ele saiu de um tratamento com a sonda nasoentérica e começou a se alimentar, isso aos 2 anos de idade, começou a se alimentar, mastigar e desenvolver toda essa questão de pré-requisitos da fala, foi que eu comecei a ouvir falar sobre autismo
E apesar de todos os médicos que o acompanhavam não me deixarem falar no assunto, porque eu já estava estressada nesse período, tinha emagrecido por questão do tratamento também e tudo, mas a mãe tem um instinto, né? A mãe sente que alguma coisa está errada. E aí, no Hospital Sara, o médico geneticista na época me deu ouvidos. Nicolai tinha 3 anos, não falava nenhuma palavra. Aliás, tinha menos de 3 anos, não balbuciava, né? E eu falei, olha, o contexto dele é esse, ele ficou desnutrido muito tempo, atrasou todo o desenvolvimento dele, tinha o tal do TGD lá nos relatórios dele, mas eu acho que ele pode ter sintomas de autismo e nem o médico me deixa falar sobre isso. Só te interromper um pouquinho, só para o pessoal entender, você tinha falado de TGD, né? Que é Transtorno Global do Desenvolvimento. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela considerava transtorno global do desenvolvimento uma das questões que envolviam os atrasos, né, de uma forma geral, e considerava autismo infantil, outros tipos de autismo. Isso tudo foi na nova revisão, que é da Classificação Internacional de Doenças, CID-11, recente, bem recente mesmo. Tudo entrou com o transtorno do espectro autista. Então, naquele momento, ele seria considerado uma criança com TGD. Isso, um transtorno global do desenvolvimento, um atraso que eles já tinham dito que era grande chance de aparecer por conta do tratamento com a sonda também, né? Sim, passou 1 ano usando a sonda nasogástrica, ou nasoentérica. E aí falou, olha, vai atrasar na fala, é quase certeza, você não se preocupa e já se prepare. Mas os médicos não deixavam falar sobre autismo. Eu que estava adiantada, mas porque eu estava sentindo que poderia ter algo além, né? E aí esse médico geneticista abriu essa possibilidade de investigar isso e me deu um prazo. Falou assim, até os 3 anos completos, ele não disser nenhuma palavra, não balbuciar, a gente começa a investigar. E foi dito e feito. Quando ele completou 3 anos, não falou nenhuma palavra, e a gente começou a investigar. Procurei instituições que fizessem essa avaliação por um preço que cabia no meu bolso, também o desafio de custear os tratamentos é uma outra questão, né? Justamente, porque nós fazemos aqui na Humana a avaliação, né, de uma avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica, que é importantíssima para você poder, depois do laudo psicológico em mãos, poder pensar em tratamentos. Isso. Né? E o tratamento para o autismo ele é muito, muito complexo. Sim. Eu acho que você pode falar um pouquinho também sobre as necessidades dele e a gente trocar um pouquinho de informações sobre isso. Sim, e só para completar antes de responder essa questão, eu sinto que eu fui também um pouco na contramão de um movimento de fuga que muitos pais têm ao pensar sobre um transtorno, uma deficiência. Isso é legal. E isso é tomada de consciência, uma maturidade mesmo, eu acho que dos pais, né? De admitir uma hipótese, bom, será que meu filho tem essa deficiência, tem um transtorno? Vamos fugir disso, fingir que nada está acontecendo, porque dentro de casa a criança manifesta os sintomas. Ela manifesta os problemas e influencia toda a família. E quanto mais você desmistifica isso, entende que é necessário definir e que esse laudo traz uma luz para o caminho que você vai seguir, na época eu pensava nisso. Eu preciso saber o nome que tem essa coisa, para que com o nome desta coisa eu possa traçar objetivamente um tratamento e saber o que eu vou fazer, né? Então você virar as costas para um lado, você virar as costas para o seu filho, né? Então, e aí em relação ao que você falou sobre as características, né? Cada autista é único, cada criança é única. No caso do Nicolai, como eu trouxe anteriormente, né? Ele tem sociabilidade, então ele nunca fugiu dos pares, mas nessa idade, até os 4 anos, entre os 3 e 4 anos após o laudo, ele ainda não respondia pelo nome, ele ainda não olhava nos olhos, então a comunicação dele foi muito prejudicada, né? Até pelo histórico anterior de saúde. E aí foi a época que eu corri atrás, que eu fiz alguns cursos online, então online você consegue obter bastante conhecimento sem sair de casa, né? E conseguir tirar ele desse 0, né? Que é o 0 olhar no olho, o 0 chamar pelo nome, o 0 responder e compartilhar, até uma criança que conseguia virar para você de Nicolai. Até porque essa sua iniciativa, né, de correr atrás, eu imagino que tenha sido muito difícil, porque a internet ela oferece informações demais. Se por um lado isso é bom, né, porque democratiza o acesso à informação e tem muito material de qualidade,
Por outro lado, existem muitos mitos em torno do autismo, não só do autismo, né, de outras questões também, mas que como você chega a conclusões acertadas acerca do diagnóstico e de possíveis tratamentos. Né? Então, tipicamente, o que se precisa é de uma equipe multiprofissional que dê apoio a essa mãe, mas principalmente a essa criança em todas as suas fases do desenvolvimento. Então você vai precisar de fonoaudiólogos muitas vezes. Acredito que o seu filho tenha essa necessidade pelo atraso de fala que ele teve, né? Isso. Você vai precisar de uma avaliação e de um acompanhamento de um terapeuta ocupacional, né? De uma possível psicólogo, né? Que trabalhe com análise do comportamento aplicada, a ABA, como se conhece popularmente, né? Que mais? Podemos falar também de um programa nutricional, né? Que dê o apoio necessário, né, para as necessidades da criança. Até porque a seletividade alimentar é um sintoma muito comum, tanto a seletividade quanto a alergia alimentar, né? Explica um pouquinho, já que você tocou no assunto, vou passar a batata quente para você. Fala um pouquinho de seletividade alimentar. Qual é a batata? Qual é a diferença, por exemplo? Qual é a diferença, né? Eu não gosto de coisa gordurosa, eu não gosto de coisa seca. Ou como muita gente acaba invalidando, né? E dizendo assim, isso é frescura da criança, criança mimada. Qual é a diferença de crianças típicas, né? Que não tem nenhuma questão neurológica, neurodesenvolvimental, para uma criança com autismo que tem realmente um problema de processamento sensorial e de seletividade alimentar. Isso. A criança, quando ela não tolera o alimento por uma questão sensorial, é muito mais complexo do que simplesmente ela dizer gosto ou não gosto, né? Você pode gostar ou não gostar de um alimento por preferência, mas antes disso você tem que tolerar, experimentar a comida, experimentar a textura, para depois dizer se gosta ou não gosta. Você pode tolerar e gostar, tolerar e não gostar. Agora, eu acredito que, pela minha experiência, né, no caso da seletividade, a intolerância àquela textura, cor, forma, a maneira como é apresentado o mesmo alimento, né? E aí quando você vai pesquisar em como é trabalhado isso na terapia ocupacional, por exemplo, ele vai te mostrar diversas formas de apresentar o mesmo alimento. E tem crianças que, se você coloca a comida misturada, a mesma comida misturada, tipo mexido, e a comida separada por porções, ela vai escolher conforme a forma que foi apresentada. Então, a questão visual ela vai influenciar, a questão de cores, texturas e formas vai influenciar, a temperatura. Isso é seletividade alimentar, não é um luxo nem um mimimi, é realmente uma dificuldade que está relacionada a esse transtorno. Porque tudo isso passa pelo processamento sensorial, né? Que sensações ele tem a partir de determinados estímulos. Isso. E aí você tem o estímulo gustativo, você tem o estímulo visual, né? Tem, enfim, o estímulo tátil, né? Pela temperatura, pela textura e tantos outros. E aí, com esse pouquinho de conhecimento que eu tive na época da pandemia, que foi a época que eu mergulhei de cabeça nesse conhecimento, eu fui descobrir exatamente que essas particularidades influenciavam. E aí eu fui testando com o meu filho, nosso filho vai virando a nossa cobaia mesmo, né, de experiências, né, e aí fui testando, olha, eu percebi que ele gosta de coisa mais crocante, as comidas mais molhadas ele meio que está rejeitando, e aí ao mesmo tempo, veja bem, Nicolai com esse histórico anterior de desnutrição, então uma mãe que está preocupada com o aporte nutricional e ao mesmo tempo com variar o repertório, eu tinha que fazer prioridade, escolher as coisas ali. Eu sabia que eu não ia vencer todas as guerras de uma vez, e aí a sabedoria para as mães que estiverem assistindo, escolha uma batalha por vez, né? A gente não tem que buscar ser a Mulher Maravilha, tem que fazer uma coisa de cada vez. Então o que é mais importante? Eu vou inserir esse legume no mês. Se a tua meta tá difícil, vai nessa e aí no final do mês você vai ter um legume que você conseguiu inserir, vai de pouquinho em pouquinho, né? Então eu colocava um pouquinho lá de brócolis no cuscuz, descobri que ele gostava de cuscuz. E aí eu misturava, camuflava, de modo que ele não visse, e aí ele consumisse, se nutrisse, para que depois, no segundo momento, eu apresentasse a forma e a cor do brócolis. Hoje a gente já consegue olhar eu cortando o brócolis sem rejeitar.
Mas não foi sempre assim. Passo de cada vez. Eu acho que é fundamental isso que você traz, né? Porque, voltando um pouquinho, né, para o nosso foco de hoje, Sim. que é que é falar sobre maternidade Sim. atípica, né? Quando a gente fala de ser mãe, acontece que a gente está falando de um papel social também, muito mais do que o papel de ter gerado e dado à luz a uma criança, né? Mas dentro desse papel social, que por muitas vezes a gente tratou e trata em nossa sociedade como um papel da mulher, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais são as dificuldades? Qual foi o apoio que você recebeu do seu companheiro, da sua família, né, do núcleo familiar, da família estendida, dos amigos? Como é que você exerce o papel de mãe dentro desse contexto? Eu acho que assim, o apoio das pessoas é fundamental para esse desenvolvimento dessa criança acontecer, né? Então, a mãe que tem ali uma rede de apoio mínima para estar ajudando nessas questões da rotina, ela é fundamental. Tivemos privilégio, vamos dizer assim, e nem deveria ser considerado privilégio, né? Mas é estatística, se você for pesquisar, já abrindo um parêntese, né? Os casos de separações entre casais, quando entra o autismo pela porta, o casamento sai pela janela. Tem algumas fases nesse sentido, justamente porque tem essa questão da fuga, do desconhecido, e a maioria das mães segue nessa luta sozinha. No nosso caso, graças a Deus, a gente viveu um luto rápido, porque a gente entendeu que precisava avançar no conhecimento do que era o autismo e de como tratá-lo. Então, o pai do Nicolai, a minha mãe, todo mundo que estava ali ao redor, já buscando saber mais, né? E como eu estava à frente dessa busca por conhecimento, eu fui compartilhando o que eu aprendia, né? E sempre pedindo ajuda. Acho que é fundamental, esse apoio é fundamental. Então não dá para prescindir de ajuda, não dá para tomar conta sozinha. Não dá para. A gente precisa de alguém que apoie, que ajude, até porque coisas mínimas da rotina, como eu falei antes, né? Que uma criança que não tem o autismo, ela facilmente absorve. Dentro do autismo você tem essas dificuldades, porque é um desenvolvimento atípico, exatamente por causa disso. E isso que você está trazendo, de toda essa dificuldade de lidar com problema, com as necessidades, né, que envolvem não só o orçamento, né, mas também até mesmo a sua disponibilidade, né, de ir para cima e para baixo com essa criança, procurando diversos profissionais que precisam atendê-la. A gente não tem estatísticas oficiais, mas o número de suicídios entre mães atípicas, né, mães de pessoas que estão no espectro autista, é bastante elevado. Sim, né? A saúde mental está bem comprometida dessas mães. Tanto por questões de depressão, quanto de perspectiva de futuro, por falta de apoio. Né? Então, quando a gente fala de rede de apoio, a gente está falando de pessoas que estão ali para ajudar essa mãe, para ajudar a resolver outros problemas, por exemplo. Às vezes é uma questão simples, como dar carona num dia que a criança precisa ir ao médico, né? E aí você não tem ninguém. Essa mãe que fica doente, agora a gente está vivenciando, acho que é mais um surto dos tantos que a gente já passou, né? Sim. De Covid, de gripe e de dengue. Então, assim, se essa mãe fica doente, né, quem é que vai assistir? Quem cuida de quem cuida? Eu acho que é muito bonito que você falou, quem cuida de quem cuida. Isso, então, o que eu fiz na época? Já fui procurando grupos em redes sociais, grupos de apoio, né? Geralmente nas cidades as mães acabam se reunindo, buscando informações, ou um vizinho que conhece alguém, que já fez tratamento não sei aonde, para poder você se conectar com as pessoas que têm uma realidade parecida com a sua e se fortalecer, né? Então, através dos grupos foi que eu fui conhecendo contatos e lugares, e correndo atrás desse conhecimento. Os cursos que eu fiz foi muito por indicações de redes sociais, né? Então é bem importante a gente não ficar parado nesse sentido, buscar realmente, quem sabe, pesquisar, a internet está aí para a gente buscar também outros grupos de apoio.
Então você encontrou apoio não só na sua família, mas também em outros grupos. Sim, lives de que eu assistia, mães, lives que eu assistia sobre conteúdos, aí eu, dentro do bate-papo, o curso tá abrindo, como é que é? Então foi nesse jeito assim que eu consegui buscar esses conhecimentos. Que Assim. legal, Helena. E você falando de tudo isso, como é que você vê o seu papel de mãe? Você queria ter tido filhos? Que foi uma questão que a gente nem perguntou no início, né? Sim. Devia ter feito essa pergunta. Vamos lá. Então, eu não planejava ter filhos, né? Eu tinha outros propósitos antes, mas eu também acredito muito em um propósito maior, né? Então, eu acolhi com muito amor quando o Nicolai veio ao mundo assim, e vir um primeiro filho com um transtorno, né? Uhum. E antes do transtorno, essas questões de saúde, foi e ainda é um desafio, mas eu abraço isso como parte de um desenvolvimento para mim como pessoa também, né? Eu acredito que as coisas não são por acaso, né? E que a vida sempre tem alguma coisa para nos ensinar com os desafios que aparecem. Então a gente tem uma visão otimista, positiva das coisas, também é uma maneira de fortalecer, especialmente nos momentos difíceis, né? Então, em nenhum momento eu fugi disso. Teve um luto, sim, quando vem esse laudo, né? Tem aquele momento de, putz, agora tem um filho autista, né? O que significa isso? Mas foi um luto de 2 dias. No terceiro dia eu já estava correndo atrás de você. Chorei 2 dias, no terceiro dia eu levantei da cama e fui pesquisar para saber o que era. Interessante. Então, assim, foi um acontecimento, né, na sua vida, essa gravidez, essa gestação e tudo que você enfrentou com ele, na luta dele, né, pela sobrevivência inicialmente e agora pelo desenvolvimento. Pela inclusão, né? Certo. E uma coisa que me traz um questionamento também. Você já deve ter visto isso também, mas existe uma taxa, vamos dizer assim, de herança genética, né? Essa herdabilidade genética nos transtornos do neurodesenvolvimento, que são esses transtornos que envolvem o autismo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, entre outros. Pensando nisso, e você falou também que tem mais uma menininha agora, né? Tem, desenhando lá. Você não teve medo de ter um outro filho com autismo ou com uma outra questão do desenvolvimento também? Eu não tive medo, porque eu já sabia da possibilidade dele. Então eu já estava armada com esse conhecimento, né? Gente, o fato de eu ser professora talvez influencie, né? Eu gosto muito de aprender sobre as coisas, especialmente quando elas se aplicam no cotidiano. Então, eu sou uma pessoa que não para quieta, gosto de ler, gosto de me informar e de me precaver, né? Especialmente na minha própria vida. Então, quando eu engravidei de novo, eu falei, cara, existe possibilidade, vamos ver as porcentagens. E aí eu vou lá pesquisar, sabia que tinha 4% de chance, também os gráficos, se você jogar no Google, você vai talvez encontrar o que eu encontrei, né? E eu já sabia que poderia, né? E ontem, inclusive, observando a pequena Eloá brincando, fiquei, gente, será? Tava brincando com um carrinho que eu dei pra ela de presente e ela virou esse carrinho de cabeça pra baixo, ficou girando a roda. Aí eu, Eloá, bonita, né? E eu ali estimulando para manter o brincar funcional. E para quem não sabe o que é o brincar funcional, é quando a criança brinca da forma utilitária que o objeto, que o brinquedo se apresenta, né? Então você pega um carrinho, você vai dar função para o carrinho, você entender o sentido do carrinho, né? A boneca você vai simular alguma coisa ali com a boneca. Mas geralmente no autismo você tem empilhar de objetos, ou por ordem de tamanho, ou fileira. Você tem uma maneira atípica e não funcional de brincar. E eu já estou de olho nela. Já estou de olho nela, vacinada já. Ela está com que idade agora? Ela está com 1 ano e 11. Ah, 1 ano e 11 meses. Já são quase 2 anos, né? Dependendo do caso, o diagnóstico de autismo ele começa a ser uma hipótese real, levantada, né, por volta dos 18 meses, 1 ano e 6 meses, e possível diagnósticos. É possível fechar o diagnóstico aos 2 anos. Mas assim,
é que são casos e casos, então não dá para a gente bater o martelo e dizer assim, olha, neste caso específico, ok, nesse outro não. Até porque existem outras situações, né, que fazem que a gente tenha esse alerta ligado, mas não necessariamente por uma condição de autismo. Né? Então não sei se isso reconforta seu coração ou se é o futuro que vai dizer, né? Mas realmente porque existe uma curiosidade, né, no brincar, que faz parte do desenvolvimento humano. E é claro, né, que a gente, se ela restringe os comportamentos a um brincar que não é funcional, aí talvez seja algo para se preocupar. Né? Mas enquanto for um momento de curiosidade, já está brincando, está vendo que a rodinha roda, está explorando. Né? Então é importante estimular a criança em todas as suas fases para que ela explore ao máximo. Né? Tem uma história que eu ouvi certa vez, que a criança ia para a escola e a professora pedia para que ela desenhasse. Só que não pedia para desenhar primeiro, já não era um desenho livre, ela tinha que desenhar um elefante. Aí a criança desenhava um elefante e pintava de rosa. E aí vinha a professora, não, tem que pintar de cinza, porque o elefante é cinza. Entendeu? Esse rabo está muito grande, o elefante tem um rabo assim, tem a tromba assim, tem a orelha assim. Ou seja, no final das contas, a criança não desenhou nada. Ela reproduziu o que é o papel, né, que demanda. É a professora que determinou. Era melhor ter dado para ela uma folha em branco com um desenho, né, impresso do elefante, só para ela colorir. Ela moldou ali o objetivo dado, né? Porque, pelo menos, se ela está colorindo, ela vai desenvolver coordenação motora fina, respeitando os limites e tudo. Era muito melhor do que fazer esse tipo de proposta pedagógica, né? Então, assim, vamos explorar, deixar ela caminhar descalça, mexer na terra, né? Andar por aí, ver gostos, cores. Isso é muito importante para depois ver. Mas com certeza você já ganhou muito em experiência, né, com seu primeiro filho, para detectar o quanto antes. Sim, e você falou um pouquinho dessa questão do desenho, eu achei bem legal você puxar essa ferramenta, né? Porque o desenho é uma ferramenta também que pode ser utilizada para a criança estar se expressando suas emoções, né? Especialmente quando ela tem o desafio de se comunicar de forma minimamente fluente, né? Eu estou dizendo isso porque, junto com esse processo que eu desenvolvi com o Nicolai, fazendo esses cursos, ensinando ele em casa, na época do ensino remoto da pandemia, né? Eu descobri através do desenho, quando ele conseguiu tolerar, segurar o lápis, rabiscar, desenhar alguma coisa e elaborar esse desenho, que também foram ensinos, né, que a gente fez, descobri que eu podia usar a linguagem do desenho para ele se comunicar comigo e eu com ele, de alguma maneira, né? Então foi aí que a gente introduziu de forma muito simples e também artística a identificação das emoções básicas. Né? Então eu vi que ele gostava, por exemplo, daqueles emojis e já tinha algum conhecimento ali do que eram esses emojis através da tela de celular. E aí a gente começou a usar os emojis para identificar raiva, medo, alegria, tédio. E aí a gente foi ampliando esse repertório, né, para que ele demonstrasse, enquanto não dominava a fala, demonstrasse que ele estava sentindo através do desenho. Isso é sensacional também, né, Helena? Porque uma das dificuldades que eu vejo assim em muitas pessoas com autismo é justamente no reconhecimento das emoções. Tanto no reconhecimento das suas próprias emoções, quanto no reconhecimento da emoção do outro. Assim, é muito comum ele sequer olhar nos olhos do seu interlocutor, né, da pessoa com quem ele fala. Então, isso é um comportamento típico de bebês. Né? Os bebês, nas primeiras horas de nascimento, eles já procuram alguma coisa parecida com um rosto. Né? Até porque ele precisa interagir com a mãe, ele precisa procurar o seio, né, para se alimentar. Então, é uma questão de desenvolvimento da espécie você procurar rosto. Né? O ser humano é um ser social por natureza.
E quem nasce com um transtorno do espectro autista é justamente o contrário, ele não quer socializar. Exato. Né? Então você reconhecer as emoções é um trabalho difícil. Muitos autistas que têm associada uma capacidade cognitiva, ou seja, tem uma inteligência acima da média, ele acaba compensando isso. Ele desenvolve estratégias e a ponto de saber que se a pessoa está chorando, ela está triste, eu devo agir de tal modo. Mas não por uma questão de empatia como nós temos, né? E você vê, poxa, fulano está chorando, está triste, será que aconteceu alguma coisa? Não, ele desenvolve uma estratégia que é puramente racional, né? Sim. De procurar se relacionar com o outro, porque aquilo faz bem, ele sabe que faz bem. Mas isso não é padrão. Sim. Né? Então, eu achei muito legal a forma como você utilizou os emojis, que foi uma maneira que ele se identificou, que ele se relacionou e que ele começou pelo menos a nomear as emoções. Isso, e não somente no desenho, mas nas caretas, e aí ele já tinha também, nessa altura, entendido o mínimo e exercitado o mínimo da imitação, que também é um dos pré-requisitos, né, para você se comunicar, você imitar, espelhar o que o outro está fazendo, e aí a gente começou a fazer. E era todo dia um pouquinho, desenhando, fazendo careta, até ele tentar perceber, poxa, a mamãe tá cansada, tá triste, a mamãe tá com sono, sono, então os gestos, a careta, o desenho, massinha, que aí na massinha a gente fazia o emoji com a massinha e tal ao mesmo tempo. E ele tolerava bem o manuseio da massinha? Também não foi do dia pra noite, também não foi do dia pra noite, foi um processo de tocar e estranhar, e aí a mamãe ressignificando, que legal essa massinha, tarará, até ele tolerar. Hoje ele pede para comprar moeda, slime, hoje além de tolerar, ele gosta, né? Então existe um caminho possível. Sim. E são vários recursos dentro da psicoterapia, terapia ocupacional, arte-terapia, que é a minha especialidade também, que você junto desse trabalho multidisciplinar, né, com vários saberes ali juntos, você consegue aí desenvolver e fazer esse desenvolvimento acontecer. Você falou de uma formação sua que é muito, muito bacana, né? Trabalhar com arte e trabalhar de uma forma terapêutica. Isso. E você também é licenciada em dança. Sim, minha primeira formação. Quando você buscou o curso de dança, você ainda não era mãe da família, ainda não, né? Então, desse seu relato, você se formou em dança, você começou a trabalhar como professora, não sei se foi ao mesmo tempo, ou se foi depois do nascimento do Nicolai. Mas e aí? Você já aplicou, já propôs para o seu filho atividades com dança? Como é que foi isso? Foi muito engraçado o começo dessa tentativa, né? Enquanto professora de dança eu sabia da importância disso. Para a psicomotricidade, para a coordenação motora, para equilíbrio, uma série de conhecimentos ali, de consciência corporal, que para uma criança atípica seria mais importante, inclusive. Mas eu não sabia que ele precisava aprender a imitar antes. Então as frustrações vieram e eu comecei a compreender que eu tinha que saber mais sobre autismo para que depois eu trouxesse e aplicasse e adaptasse esse conhecimento para a realidade dele, né? A dança dentro do autismo, né? Então, no início eu dançava, ele mostrava, e fazia todo aquele show e ele nada. Eu falei, Nicolai, vamos lá. Com a música ele era um pouco mais espontâneo, né? Ele demonstrava mais facilidade. E aí depois que ele começou a dominar a imitação, e eu continuando com as massinhas, com os desenhos, com os outros estímulos, e aí teve um dia que ele começou a demonstrar um interesse maior de imitar o que eu estava fazendo através de gestos e movimentos. Isso é todo um processo, não é do dia para a noite, você tem que estar sempre estimulando, né? Até que ele começou a ver, por videomodelação, por outros recursos também, figurinhas dançando, personagens de desenhos dançando e quis dançar comigo. E aí começou a, então, ele demonstrar maior interesse pela dança de casal, talvez se ele for roseiro no futuro, valsa, forró, ele gosta daquela dança junto, a princesa e o príncipe, ele fala que eu sou princesa e tal. Mas você vê que surpreende, né? Porque nas primeiras vezes que eu não conseguia, eu falei, cara, ele não vai pra gostar de dança. E ele está dançando, então assim, tudo é possível, a gente sempre planta essa semente, porque uma hora pode brotar. A gente tem dois pontos que eu gostaria de explorar com você.
né? O primeiro é das frustrações nesse processo de educar uma criança atípica, Sim. né? E o segundo, eu me esqueci! Nossa, eu lembro, eu falo das frustrações então. Né? Não somente no ensino de dança, mas em todo esse caminho, né, que eu percorri com ele, foi um crescimento para mim como profissional também. Então, ele foi meu primeiro aluno autista. Meu próprio filho foi meu primeiro aluno autista, né? E foram várias frustrações. Nossa. Então, vamos explorar então essa questão da frustração. Você vai falar um pouquinho sobre isso, né? E pensar também numa coisa que você já trouxe várias vezes, de dizer assim, não foi do dia para a noite. Fica muito subjetivo para quem está nos assistindo entender o que é esse não foi do dia para a noite, quanto tempo levou. Pelo menos no caso específico do Nicolai, né, já que não dá para generalizar, pelo menos pensar assim, o que foi? Levou uma semana? Levou um mês? Levou um ano? Sim. Né? Eu acho que está muito associado a esse tempo que você levou para desenvolver alguma habilidade com ele, Sim. com as frustrações que você teve como mãe, como professora e por aí vai. Sim. Para cada habilidade levou um tempo diferente, né? E aí isso exige do pai, do cuidador, paciência, dedicação, comprometimento e muito amor. Se você realmente não se dedicar, aquilo pode se perder se for pontual. Você precisa persistir naquilo ali, porque você tem que pensar que é para a vida do seu filho, é para a vida toda dele, né? Então, por exemplo, a identificação das emoções, a primeira vez que eu apresentei para ele o formatinho do emoji e falei, olha, tá com medo, tá com raiva, e aí o tom de voz também influencia, em uma semana ele já identificou que aquilo ali poderia ser uma comunicação para falar o que ele sentia. Isso, e esse dia não foi planejado, tipo assim, hoje eu vou ensinar ele sobre emoções. Foi, sei lá, tava na área externa de casa, tinha um pedaço de papelão na área e eu, Nicolai, vem aqui, desenhei, Júlia, desenhei com um giz, sei lá, um giz preto, enfim. Na hora eu tive essa ideia e aí desenhei para ele os 3 carinhos ali, de raiva, medo e alegria. E aí ele olhou, achou interessante. E aí, os outros dias eu persisti, porque eu vi que ele se interessou, e uma semana ele já absorveu e entendeu aquilo ali, já aplicou. Já a questão do alimento, por exemplo, aí era um alimento por mês. Era um alimento por mês e ficava feliz, comemora suas vitórias, gente, porque a tipicidade é isso, é atípico, entendeu? Para o alimento era um alimento por mês. É legal que quando você fala dos emojis, tinha o interesse dele. Você descobriu alguma coisa que chamava a atenção do seu filho. No caso dos alimentos, não. Né? Você está ali, bom, vou testar, ele precisa comer, ele precisa se nutrir. Né? Exato. Então assim, ele não vai ter interesse, agora eu estou feliz porque eu estou comendo uma cenoura ou um brócolis. Né? Exatamente. A fala, por exemplo, foi quase um ano. Porque eu tinha que desenvolver nele cada um dos pilares antecedentes que são pré-requisitos para que ele falasse. Então eu falei, de 1 a 2 meses para imitação. Eu não me lembro qual que era a ordem desse pré-requisito, mas tinha uma ordem. Pelo menos um mês para cada objetivo. Então é o mês do apontar. Então eu vou ensinar a Nicolai a apontar o que ele quer. E aí é persistir nisso. Eu vou dar um prazo que você consiga, porque cada rotina é única, né? Tem mães que tem mais, eu só tinha ele, mas tem mães que tem 2, 3, enfim, é bem mais complicado. Eu tenho rede de apoio, tem gente que não tem, né? Então também tem que influenciar. Então nesse mês eu vou ensinar meu filho a apontar. Eu falei, então ficou um mês, tá ali meu filho, ali, cadê? E aí você fazer essa estimulação. No mês seguinte, o outro pré-requisito, a imitação, né? Então você vai colocando dentro do que é possível, mas sempre com um objetivo claro para ele ir crescendo, desenvolvendo. Perfeito. Você tinha falado também dessa dificuldade, né, que algumas pessoas enfrentam por não terem rede de apoio. Né? E a gente sabe, né, vamos aproveitar o mês de março, né, o mês das mulheres e todas essas questões para trazer outras questões à tona também. A dupla jornada. Né? Ou tripla, ou quádrupla. Uma das suas milhares de jornadas que você enfrenta diariamente,
Sim. né? Com 2 crianças, com um casamento, com um emprego. Com a casa. Isso aí. Fala um pouquinho sobre isso. Mulher brasileira, você sabe responder esta pergunta. Você que está aí do outro lado assistindo este podcast. Vai concordar comigo que são N desafios. Geralmente o autocuidado vai ficando por último nessa lista, né? E aí até trazer esse tema com a importância que ele tem para a saúde física e mental, para a vida, né? A vida do cuidador, né? Você precisa estar viva, você mulher precisa estar viva, precisa estar bem para poder cuidar aí da sua criança, né? No meu caso, quando o Nicolai, antes do laudo, já enfrentava os problemas sérios de saúde, né? Eu já era estudante de concurso, fazia muito concurso público, né? Então eu precisava dedicar um tempo para isso, e aí a família estava sempre dando esse apoio mínimo necessário, né? Para que eu pudesse estudar um pouco, fazer as provas. Fiz a faculdade, eu não era mãe ainda, né, mas estava sempre perseguindo. Quando veio o Nicolai, tive que priorizar algumas coisas. E tem dia que você não vai dar conta mesmo. Tem dia que eu tinha que escolher entre a louça e o menino, a roupa suja lá no cesto e o exercício. E certamente eu escolhi meu filho porque eu sabia da importância que ia ter essas conquistas até para a rotina. Porque cada passinho de independência que essa criança conquista é um tempinho a mais que você ganha para cuidar de si, né? Então hoje, por exemplo, desfraude. Desfraude foi um negócio que foi também a missão do ano. Sair da fralda e ir pro vaso, né? E também foi toda uma pesquisa, todo um experimento, erra e acerta, porque é isso mesmo, né? O erro faz parte, e a gente cresce muito quando a gente lida com isso. E quando ele conquistou essa independência de ir no banheiro sozinho, essa meia hora que você consegue ficar um pouquinho mais na cama enquanto ele está no vaso, essa meia hora que você consegue tomar um banho mais calmo, então faz toda a diferença. Quando você se dedica a essas pequenas conquistas da criança, você também está ganhando para a sua rotina, para as suas coisas. Eu acho muito legal reforçar isso que você disse, sabe, Helena? A gente só dá aquilo que tem, né? Não, é impossível você oferecer ao outro, né, o que você não tem. Se lhe falta, como é que você vai oferecer? Isso. Então, estar bem, cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua saúde física, se alimentar, fazer exercício. Muitas mães, eu tenho certeza que estão me ouvindo agora, dizendo assim, está sonhando, eu não consigo fazer isso. Né? E pode ser que não consiga mesmo, mas ter um pouquinho de compaixão e aceitar que essa realidade, ela pode ser temporária se você perseguir, né, uma solução para esse caso. Isso. Essa criança vai crescer, essa criança vai se desenvolver, vai ganhar autonomia. O quanto você puder oferecer de carinho, de amor, isso se traduz também pelo tratamento, pelo cuidado com essa criança. Isso. Né? Isso vai fazer bem a você, que é mãe, a quem te cerca, que te dá o apoio nesses momentos, né? E poder também olhar para si. Isso. Né? Porque como é que você vai correr atrás de um menino se você não tem nem força para se levantar na cama? Exatamente. Né? Quantas mães não entram em um processo depressivo nesse momento, né, de achar que fracassou na vida, fracassou como mulher, fracassou como mãe, e começa a olhar só o lado negativo das coisas. Aí, se a sua saúde mental não está boa, não tem como você abraçar sequer o seu filho com o carinho que ele merece. Isso. Né? Então você buscar realmente esse profissional, para você estar buscando uma terapia, buscando um autocuidado, cuidar do seu próprio corpo. E eu sou suspeita porque trabalho com dança, com movimento, né? Então, assim, você olhar para si, buscar a sua terapia, o seu tratamento também é fundamental para você se manter corpo e mente ativo e continuar focado no seu objetivo, que é conquistar a independência dessa criança e pensar que cada fase vai passando e você vai tendo novos desafios e também novas conquistas, né? Não Sim. somente falar de desafios, mas do que você está conquistando para você e para essa criança. Né? Você falou da sua fase concurseira, né? Sim. Aqui no Distrito Federal é uma coisa que... Tradição do brasileiro. A tradição do brasileiro. Uma tradição mesmo, né? Inúmeros cursos que surgem no mercado para dar conta dessa demanda. Sim. E aí finalmente você passou.
Sim. Né? Hoje você trabalha onde? Na Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. E faz o que lá? Lá eu sou especialista em artes cênicas, trabalho com jovens em processo de ressocialização, com atendimentos, com vários projetos dentro de artes. É um cargo novo. Que né? também não é fácil, né? Não é fácil, né? Um público que está se ressocializando e tendo agora a oportunidade de ter contato ali com atendimentos na área de esporte, cultura e lazer, que são direitos contemplados ali pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E que agora a Secretaria trouxe, né, através desse concurso, a oportunidade de nós, profissionais das artes, música, educação física, de dar esse atendimento para esses jovens. E lá dentro eles têm a oportunidade, que às vezes lá fora, na vulnerabilidade em que se encontravam, não teriam oportunidade de ter contato com a arte, com a música, com a educação física. Eu acho interessante isso que você está falando, porque trabalhar com crianças e adolescentes privados de liberdade deve ser muito difícil. Sim. Né? Quando você entrou, você se considerava preparada para a realidade que você enfrentou? Olha, na teoria a gente passou por um treinamento, que foi um treinamento para todos os especialistas, né? Inclusive das novas áreas, acho que foi 2015 esse edital. Então, para nós, dessas novas áreas, é tudo muito novo, né? Então, dizer que a gente está preparado na prática, a gente não estava. A gente está tateando até agora métodos e processos de avaliar o trabalho, né? Testando cada vez mais os projetos, né? Conforme as oportunidades, né? Mas a gente teve um treinamento mínimo ali para a gente entender o perfil do jovem que entra, né? Na internação, nas medidas, e do que a Secretaria espera de nós também, né? Que a faculdade não te preparou para essa realidade, né? Assim, é um público muito diferenciado, né? Certo. São demandas diferenciadas. E por que eu faço essas perguntas? Quando a gente conversa sobre esse papel de mãe e as várias jornadas, como você bem colocou, onde se encaixa, né, o seu tempo para estudar, o seu tempo para trabalhar, sabendo que tem 2 crianças em casa, né? Como é que está o seu tempo para se dedicar, minimamente que seja, né, ao seu próprio casamento? Né? Como é que ficou tudo isso embolado? É um desafio desembolar, né? É um desafio mesmo, né? Eu estou com um privilégio, vamos dizer assim, né? Mas que não deveria ser. Eu acho que as políticas públicas poderiam olhar mais para essas mães atípicas e estender, né, esses direitos para outras instâncias. Mas aqui no DF a gente tem, né, essa possibilidade da servidora pública poder pedir esse horário especial. Né? Então, o desfrute desse horário especial foi um processo todo solicitado formalmente por ter uma criança com deficiência. E aí eu tenho uma certa flexibilidade em questão de tempo para me adequar. Né? Então, eu trabalho um pouquinho perto de casa e tenho esse horário especial que me permite fazer um horário mais reduzido e poder dedicar mais tempo para acompanhar as terapias do meu filho, né? Ele ainda não faz todas, mas as que a gente conseguiu fazer ele frequentar, eu estou ali acompanhando, né? E também acompanhando a minha pequena, a nenenzinha. Tá ótimo. E em casa? Em casa é um desafio também, né? Se você não tem, mais uma vez, essa rede de apoio, é realmente desafiador você conciliar tudo. E aí você precisa priorizar o que é mais importante naquele momento, né? O importante é não se manter sozinha, é você buscar apoio mesmo, de alguma maneira que você realmente consiga ter esse mínimo de organização para poder levar essa rotina sem tanta sobrecarga, né? É super importante pensar nessa relação depois do nascimento de uma criança, né? A gente vê muitos casais que acabam esfriando a relação, que acabam se separando, e não tem nenhuma questão de neurodivergência, ou seja, de uma criança que traz um problema. Aliás, eu não gosto nem dessa palavra problema, né, porque já previu uma norma, né? Mas assim, de uma criança atípica, uma criança dentro do espectro, do autismo, até outras questões mesmo, né? Eu já fui professor também de educação infantil e tive um aluno que era, como que eu posso colocar isso?
Ele gostava de imitar muito as meninas e tudo isso criou uma confusão em casa. O pai acusou a mãe e se separou. Então, assim, existem várias circunstâncias da vida e que o homem, para ele, parece que é mais fácil sair do relacionamento e fica tudo nas costas da mulher, né? Nas costas da mãe. E aí eu perguntei, insisti até um pouco, você me desculpa se eu fui um pouco invasivo nessa questão, mas para entender que é pesado demais para a mulher esse papel que ela ocupa, né? De cuidar da criança, de pensar nas terapias, nas reuniões de escola, fazer todo esse acompanhamento, trabalhar fora, ter que estudar para dar conta das demandas que surgem num trabalho para a qual você não foi preparado na universidade, e a maioria não é, né? Por exemplo, eu fiz psicologia, e quando a gente vai para o mercado de trabalho, o que geralmente a gente é preparado é para atendimento clínico. Mas ninguém te ensina a empreender, ninguém te ensina a precificar, ninguém te ensina marketing na faculdade. Né? Isso para falar só do contexto clínico. Quando você vai para o contexto de avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica, psicologia jurídica, que você vai trabalhar com perícias e etc., todos esses serviços a gente hoje consegue oferecer aqui na Humana, psicologia clínica e avaliação, justamente porque eu fui atrás disso, né? Fiz associações e parcerias de muito valor. Mas, no geral, se eu não consigo isso com a Humana, imagine uma mãe sozinha, tendo que dar conta de todos esses papéis, né? Se ela não tiver o apoio do esposo, dos irmãos, dos próprios pais. Né? Eu acho que essa questão desse correr atrás, né? Daquilo que ficou como lacuna, seja na formação, seja nesse diagnóstico, e o pai e a mãe estão ali, e aí estatisticamente você vê as mães continuando essa saga, às vezes o cara sai fora, o pai não dá conta, ou não assume aquilo ali, né? Igual a mãe. Então, assim, existe um correr atrás mesmo, mas eu acho que existe também uma importância de talvez reeducar esses homens, né? Esses pais, para equilibrar essa balança, porque esse machismo ele é estrutural, né? Essa sobrecarga ela vem cultural mesmo, né? Da mulher guerreira, da mãe solo, discurso até religioso, porque se Deus colocou é porque ele já sabe, cara. Por trás disso tudo tem uma educação que precisa ser revista, para que homens e mulheres, pais e mães comecem a equilibrar essa balança, né? Porque já tem o peso da gestação, de parir, de amamentar, né? E se esse homem não cai a ficha para o papel dele, a responsabilidade dele com essa família, especialmente dentro de um desenvolvimento atípico, fica muito pesado, Então é uma questão de mudança de mentalidade. Homens e pais atípicos, né? Revejam com amor, né? Com muito carinho essa situação, porque as mães estão sobrecarregadas. Elas precisam de parceiros também, precisam né? de parceiros. Parceiros e parcerias. Isso, exatamente. Eu acho que isso é bem legal que você trouxe. E já que você citou, né, a questão do machismo estrutural, de como esse papel do cuidado acaba recaindo sobre as mães, sobre as mulheres, ainda esse mês o ManaCast vai trazer algumas discussões bem interessantes, viu? Sobre mulheres no motociclismo, que legal. Né, que é uma área assim, onde predominam os homens, né? Nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino, que também é outra questão, né? Que as mulheres ocupam cargos de gestão com muito menos, como é que se diz, frequência e com salários menores quando comparadas com homens. Enfim, e outros temas que vão surgir aí mais pra frente, né? Esse mês, claro, não vai dar para abordar tudo, mas a gente pensa em trazer também convidadas, mulheres, né? Que venham falar sobre violência doméstica, que venham falar sobre terapia voltada para homens. Né? Por que para homens? Por quê? Qual a importância disso? Qual a importância disso? Né? Vamos discutir essa masculinidade aí, seja ela tóxica ou não, né? Mas discutir esse papel de homem e de mulher que precisa ser flexibilizado. Sim, com certeza. Elise, obrigada por esse espaço de fala e essa coisa de convidar as mulheres
é bem importante, né, cada vez mais abrir espaço para que a gente se posicione, compartilhe os desafios, né, e conquiste mais espaços. Tá, eu espero que você tenha gostado, tá? Você tenha curtido bastante esse papel aqui, né, de poder trazer a sua contribuição como mãe. A gente falou bastante de questões que são tipicamente atípicas, né, sobre o seu filho. Antes de você terminar a sua fala, você não se esqueça de deixar aqui os seus contatos, né? Quem quiser falar com você sobre arte-terapia, sobre o seu trabalho com dança, você fique à vontade. Tá. Primeiro, de novo, obrigada, né, pelo espaço. Sou arte-terapeuta, como me apresentei no início. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho com a dança, terapia corporal e arte-terapia, pode me encontrar no Instagram, @saberdedanca. Tem um canal no YouTube também, que deu uma pausa nessa época de maternidade com o bebê, mas ele continua crescendo, né? Vou pedir para você repetir devagarzinho, porque às vezes as pessoas se perdem, né? Então, a gente escreve aqui quando o vídeo for subir, né? Você dá uma olhadinha aqui embaixo, tá? Que vocês vão ver os links, o nome direitinho. Mas fala de novo só para a gente ficar, porque nem todo mundo tem acesso visual e é importante a gente garantir a acessibilidade. Sim, então aqui embaixo para você, @saberdedanca no Instagram, canal Saber de Dança no YouTube, e se quiser mandar um e-mail para mim, eu vou te responder com o maior carinho, saberdedança, sem o cedilha, @gmail.com. Então é Saber de Dança, sem o cedilha. Isso, no Gmail e no Instagram igualzinho, e Saber de Dança no YouTube. Tem o WhatsApp que as pessoas possam entrar em contato mais direto com você? A gente coloca aqui na legenda do WhatsApp. E com relação ao nosso trabalho no ManaCast, né, os contatos você já tem, né, o ManaCast é o nosso canal. Nós temos aqui o WhatsApp também, né, em que vocês vão ter tudo aqui escrito direitinho. E temos o próprio site, né, que é www.humana.net.br. Tá? Show de bola. Isso, Helena, gostei muito de ouvir sobre o seu trabalho, né, de te receber aqui, mas a gente restringiu essa conversa um pouco. Claro, era o objetivo, né, do podcast, era falar sobre maternidade atípica, né, sobre o seu papel de mãe nessa condição. Mas isso aqui nada mais é do que um bate-papo, e as pessoas estão interessadas em ouvir não só o trabalho da Humana Psicologia Clínica, mas também o trabalho que você executa. Sim. Né? Eu quero que você me diga, por favor, qual o papel fundamental da arte e da dança no relacionamento ou na comunicação, na forma de expressão dessas crianças, né? Se você já teve contato com crianças mais velhas, né, com um diagnóstico tardio, por exemplo, e o que você faz na prática, né? Sim. Afinal de contas, você é arte-terapeuta, trabalha com dança, trabalha com tantas coisas. Vamos colocar para fora isso aí. A gente une um pouquinho do conhecimento com um pouquinho da experiência, né? Tanto enquanto mãe como enquanto professora, né? Eu já trabalhei na rede pública de ensino, com ensino de dança, né? E aí, na primeira experiência que eu tive no contrato temporário aqui na rede pública, no Distrito Federal, eu já me deparei com o desafio da inclusão. Então, a primeira turma que eu peguei, já tinham 4 alunos especiais, numa mesma turma com outros alunos, para eu dar uma aula de dança, né? Então, tinha uma cadeirante, tinha outros 3 alunos com outros tipos de deficiências, e como incluir todos esses alunos com as suas diferenças numa aula de dança inclusiva, né? Então, eu uni um pouquinho do meu conhecimento com muita vontade, disposição de incluir, porque acho que isso também é fundamental, mais do que o currículo, a vontade do profissional de conectar as pessoas, né? Então, eu fui correndo atrás de como adaptar, de como incluir, né? E desenvolvi um trabalho que foi destaque, inclusive, na época, né? Nós ganhamos um festival regional aqui
de ciência e tecnologia para o ensino médio. Olha que legal! E foi um trabalho inovador que uniu dança e tecnologia numa pesquisa de nível médio, né? Então tinha todas aquelas etapas de metodologia, investigar, laboratório, resultados, semelhante ao que acontece na faculdade, só que no nível médio. E já trazíamos, com provocação, investigar meios de se ensinar e aprender dança através da internet e o quanto que aquela plataforma, aquele vídeo do TikTok, do YouTube e outra plataforma era inclusivo ou não. E aí eu provocava os alunos nesse sentido, de como a gente adapta essa coreografia, esse ensino, para que se tornasse mais acessível para uma pessoa que tivesse algum tipo de deficiência, né? E esse projeto gerou algum produto ou ele foi só apresentado? Esse projeto ele foi fruto da minha pesquisa de pós-graduação em arte e educação intermediática digital. Então já foi fruto de uma pesquisa teórica, que foi a conclusão do meu curso, né? E aí culminou nessa premiação, né, a nível regional. E aí nisso, ao mesmo tempo eu fui alimentando também o canal do YouTube, que também foi um dos subprodutos da pesquisa, né? E até hoje aplico esse conhecimento, inclusive onde eu trabalho, na Sejus e também com meu filho. Então as coisas são casadas, elas são relacionadas. E agora, com minha formação oficial como arte-terapeuta, eu vejo ainda mais essa importância, né, da expressão através da arte para essa comunicação e também para a redução do estresse e ansiedade através da terapia corporal, da dança-terapia e do desenho terapêutico. Muito legal mesmo, Helena. Foi um prazer enorme ter você aqui, tá? Gostaria que você dissesse então para as pessoas que estão lá ouvindo, que se interessaram, que querem conhecer esse trabalho que você fez, onde elas podem encontrar? Então, se você se interessa pelo meu trabalho, você vai me encontrar no YouTube, o canal Saber de Dança. Lá você vai ter videoaulas prontas para você dançar junto comigo, né? Você vai me encontrar também no Instagram, @saberdedanca, sem o cedilha. E o mesmo endereço para o Gmail, saberdedanca@gmail.com. Aqui embaixo você vai ver direitinho esses contatos. E as pessoas podem te mandar e-mail? Você responde mesmo? Respondo mesmo. Em meio a todo esse cuidado que você tem em tantas atividades, né, é super rico e proveitoso saber que você ainda consegue um espacinho para você mesma. Né, que você consegue responder aquelas pessoas que te buscam. Com certeza. Né? É uma forma de a gente devolver à sociedade e de apoiar quem muitas vezes está perdido. Né? Que não sabe para quem buscar. Né? Se você, por exemplo, está assistindo a gente e está numa cidade do interior e aí você não tem muito acesso, eu digo isso porque nos cursos que eu fiz online tinha muita gente na minha cidade, não tem nada, como é que eu faço? Então, eu respondo às pessoas porque eu vejo a importância disso e a importância disso para mim quando eu também estava buscando. Né? Então, a internet ela é esse universo sem fronteiras, onde a gente pode estar compartilhando e ajudando outras pessoas. Legal. Muito legal. Obrigada, Elise. Obrigada, pessoal. Então, pessoal, esse foi o ManaCast de hoje. O podcast de psicologia que você entende. O podcast de psicologia que você entende. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Então, semana que vem, nós temos mais um episódio de ManaCast, né? Esse foi o episódio inaugural, foi gravado naturalmente. O de semana que vem será gravado também porque a gente vai estar em férias, né? Afinal de contas, né? A vida não é só trabalho, a gente precisa também digno e justo. Descansar um pouquinho. Então, no segundo episódio do ManaCast, o podcast de psicologia que você entende, nós nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Um abraço. Não, tá gravando? Cara, a gente quase não consegue chegar. Quase não consegue chegar pra lá. E faz parte, né, do sacrifício. Questão do tempo, como você disse, no tempo, meu Deus, tem de apoio. É isso. Então, Helena, você falou bastante, né, dos desafios, da rede de apoio. E como é que foi para você estar aqui hoje? Ai, quase que eu não chego. Quase que eu não chego. O pai trabalha, né? Então é isso, o pai não trabalhando. E
E aí trabalha à noite, e aí o pai tá aqui, fim de semana, ele trabalha também. E aí tá vovó, vovô no esquema, padrinho, madrinha no esquema, e todo um rolê de carro, porque ainda estou nesse desafio de já na carteira, que é um outro desafio pessoal, então assim não é fácil pra ninguém, inclusive pra mim, né? Estou aí no time das mães, que lutam aí pra conciliar trabalho, carreira, maternidade atípica. Nós estamos aqui perseguindo os objetivos. Mas disso tudo, o que você tira de lição? Cara, que a independência começa por atitudes.